Estamos no Museu da Água, em Lisboa, para o arranque de mais um programa do mês da Ciência e Educação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vamos falar sobre o clima e o impacto, vamos falar sobre Portugal, vamos falar sobre o planeta e vamos fazê-lo com o nosso convidado de hoje, que é Pedro Matos Soares. É um prazer tê-lo aqui fisicamente, pessoalmente, porque a maioria das nossas conversas têm acontecido virtualmente. Pedro, vamos falar sobre o que podemos esperar a nível das alterações climáticas nos próximos anos. Vamos falar no impacto em Portugal, vamos falar no impacto global também. Temos aqui muitos temas para correr e vamos tentar ser o mais objetivos possível naquilo que podemos informar o nosso público relativamente a esta situação que é tão importante não só para o nosso presente, principalmente para o nosso futuro também. Pedro é investigador principal no Instituto Dom Luís, na Universidade de Lisboa, é professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa também, ainda participa em vários projetos internacionais, lidera o Roteiro Nacional para a Adaptação, portanto é a pessoa certa para nos elucidar sobre este tema. Vamos começar com uma visão macro daquilo que é a situação das alterações climáticas e relativamente à situação onde estamos neste momento. Para abrir aqui as hostilidades, como é que poderia descrever o impacto das alterações climáticas em Portugal e também no continente europeu naquilo que é a nossa vida do dia-a-dia? Bom, muito obrigado pela introdução, Pedro. É com muito gosto que estou aqui. Bom, hoje em dia nós estamos a viver uma problemática de acentuada aceleração das alterações climáticas. O que nós temos visto nos últimos anos é que, do ponto de vista da ocorrência dos extremos climáticos, nós sempre tivemos variabilidade climática, sempre tivemos eventos, digamos, extremos, mas percepciona-se não só uma alteração das variáveis médias do clima, mas uma alteração mais acelerada dos extremos. E por isso é que na Europa, ano após ano, nós temos ouvido falar de ondas de calor ímpares, não é? Como temos 40 graus na Holanda, não é? Em Inglaterra este ano. Temos tido, por exemplo, ondas de calor altamente excepcionais para o que é o clima europeu. Por outro lado, também temos exemplos de precipitações extremas e, claro, temos também o contrário, que é os déficits de precipitação muito acentuados em grande parte da bacia do Mediterrâneo, que tem a ver com a frequência de seca. Quer dizer que nós temos aqui um cumulativo de ocorrência dos chamados extremos climáticos que está em aceleração e que, de alguma maneira, colocaram na agenda mediática nacional e europeia as questões das alterações climáticas. Se isto é novidade para a comunidade científica, não. Não é. Nós, a comunidade científica, desde o século XIX, que conhece muitíssimo bem o efeito estufa, que é, digamos assim, o que está na gênese desta alteração antropogénica do clima, desde o século XIX que, digamos, os fundamentos físicos e científicos são conhecidos, desde o princípio do século XX que temos artigos científicos sobre a capacidade humana, através das emissões dos gases de estufa, de alterarem o clima. E desde os anos 90 temos do conjunto de 197 países que assinaram, digamos, o primeiro relatório ao conjunto de intenções para fazer face às alterações climáticas antropogénicas. Temos assistido, digamos, a uma grande discrepância, um grande fosso entre o que é conhecido do ponto de vista científico e das ameaças para a nossa sobrevivência e para a nossa sociedade e o que é aplicado do ponto de vista da ação climática eficaz. Vamos falar sobre a modulação climática, que eu sei que o Pedro trabalha muito neste tema. O que é que podemos aprender do trabalho que é feito, um pouco de futurologia, mas obviamente baseado em dados científicos, e esta modulação é fiável? É credível, porque também existe parte da comunidade, acredito eu, que critica às vezes estes modelos, porque é muito difícil, na verdade, ver o que é que vai acontecer daqui a 10, 20, 30, 40 anos, não é? Bom, obrigado pela pergunta, porque é uma pergunta um pouco mais técnica, mas eu vou tentar ser muito sintético e assertivo em relação à resposta.
O que se faz em termos da projeção climática não é baseado em estatística, é baseado em equações físicas, equações físico-matemáticas. E isto já nos distancia do termo que utilizou aí, da futurologia. Ok, nós temos um sistema climático que, digamos que é o oceano, é no seu conjunto a atmosfera, a criosfera, os glaciares, tudo isso. E o que nós temos é que conhecemos as equações da mecânica de fluidos que regem estes fenómenos. Agora, claro que estamos a falar de um sistema não linear. E aqui é que está a perda, digamos, da capacidade de projeção e de previsão. É que é um sistema muito complexo e um sistema não linear. Mas os modelos que falou, os modelos climáticos, são modelos físico-matemáticos. E, de facto, quando nós aferimos a qualidade desses mesmos modelos, e até pegando a sua primeira pergunta, falando de Portugal, é inacreditável como é que esses modelos, vistos rigorosamente do ponto de vista científico, ou seja, utilizando os melhores modelos do mundo, um conjunto de informação muitíssimo vasta, quão bem estes modelos conseguem prever o que é o nosso clima, por exemplo, em concreto para Portugal, e a frequência dos extremos em Portugal. E isto é indesmentível e é, digamos, o estado da arte científica. Claro que estamos a falar de um sistema em evolução não linear e que é forçado pelas atividades humanas. E aqui é que está um dos grandes ingredientes de incerteza relativamente ao que se vai passar no futuro. Se nós, como as nossas atividades, emitimos gases de estufa, conforme nós emitirmos mais ou menos, vamos ter um impacto diferente do sistema climático. Quando nós olhamos para os resultados dos modelos no futuro, temos uma incerteza ligada aos próprios modelos, à física e à não linearidade dos processos, mas temos uma incerteza muitíssimo grande que tem a ver com a nossa responsabilidade, que é as nossas emissões de gases de estufa. Quando nós comparamos o histórico, ou seja, das primeiras projeções que foram feitas nos anos 90, 2000, e comparamos com o clima que já observámos, nós temos aí uma força, digamos, indefectível relativamente ao valor desses mesmos modelos para nos auxiliarem enquanto sociedade. O que é que estes modelos nos podem dizer sobre o padrão de temperaturas em Portugal? Bom, em relação às temperaturas, a temperatura é de facto uma variável meteorológica que é de projeção muitíssimo robusta. E é muito robusta porquê? Porque estamos num processo de aquecimento, quer dizer que este processo de aquecimento vai-se processar em termos globais, e nós quando falamos do Acordo de Paris, do tal limiar de 1,5, 2 graus, 4 graus, estamos a falar da temperatura média. Mas depois a manifestação local desse aumento de temperatura é muito discrepante, é muito diferenciado. No concreto, em Portugal, o que nós projetamos, por exemplo, para meio do século, é que se nós continuarmos é muito importante nós pensarmos nesta trajetória de emissões, porque quando nós falamos destes aumentos, destas transformações, nós não estamos a falar de uma realidade inexorável. Não, nós estamos a dizer, se a sociedade continuar nesta trajetória de emissões, é isto que obtemos. E em concreto para Portugal, por exemplo, ao meio do século, nós, no interior de Portugal, projetamos entre 2,5 a 3 graus de aumento de temperatura máxima. Quando nós olhamos, por exemplo, ao final do século, já estamos a falar em 6 graus a mais temperatura máxima no verão. Quer dizer que estamos a falar de uma transformação muitíssimo forte. Porquê que a temperatura é importante? Não é tanto pelo seu valor médio, é depois pela frequência e pela severidade das ondas de calor. Não é? E se o Pedro me permitir, se eu puder avançar para aí, uma das coisas que eu tenho falado mais em Portugal é, de facto, o aumento da frequência das ondas de calor em Portugal. Quando nós olhamos para estas mesmas projeções, destes mesmos modelos, e não estamos a falar de um modelo, estamos a falar de dezenas de modelos. Okay? Nós não estamos a falar de uma realidade de uma universidade, não estamos a falar de consórcios internacionais que produzem esta informação, não é? Aos quais nós pertencemos, não é? Portugal e a Universidade de Lisboa em específico. Mas quando nós olhamos para as ondas de calor, nós hoje em dia temos, e este ano tivemos 2 ondas de calor, quase tivemos a 3ª onda de calor. Nós em clima presente, mais ou menos, o que era o nosso clima que as pessoas percepcionavam, tínhamos entre 1 e 2 ondas de calor por ano. O que nós projetamos para ter daqui a meio do século é que podemos ter 5 ondas de calor. Por ano? Por ano, exatamente. Quando nós olhamos para o final do século, estamos a falar em 10 ondas de calor. Praticamente uma por mês. Eu sei que não seria, mas... Claro que isto é um fenómeno mais de verão, não é? Mas como estamos com o verão cada vez mais longo, não é? Estamos aqui a falar de uma ordem de magnitude.
Ora, como é que a nossa sociedade, que é uma sociedade com problemas de envelhecimento forte, que se projetam a ainda tornarem-se mais importantes, como é que nós podemos ter atividades económicas básicas, e eu falo de economia porque existe hoje, a sociedade está muito vocacionada para um discurso económico, mas como é que nós podemos ter agricultura, como é que podemos ter floresta, como é que podemos ter recursos hídricos com estes aumentos de temperatura combinados com a outra parte do binómio, que é o aumento da frequência de secas, ou seja, déficit de precipitação. Quer dizer que temos aqui, do ponto de vista da articulação da nossa sociedade, temos aqui um grande desafio. Mas eu volto a enfatizar, isto que estou a falar, estas projeções que eu estou a falar, têm que ver com um cenário de evolução económica global. O que nós queremos é dar esta informação, produzir esta informação para outros cenários, ou seja, para cenários em que existe uma redução de emissões e para vermos quão diferentes são as realidades que nos esperam. Era precisamente sobre isso que eu queria falar também, que era aumentando as temperaturas, aumentando... O déficit de precipitação, não é? Nós temos mais anos com déficit de precipitação. Certo, é o impacto das secas também, a nível... E acho que tem toda a razão, acho que muitas vezes falamos aqui constantemente do efeito económico e não do efeito da qualidade de vida que nós todos temos e na capacidade de continuar a ter uma vida saudável. Claro. Portanto, o que é que nos pode dizer relativamente às previsões da frequência de secas? Do ponto de vista, antes de irmos às secas, ainda só das ondas de calor, as ondas de calor, este tipo de extremos de temperatura, têm efeitos muito conhecidos do ponto de vista da saúde pública. Não é? Nós sabemos sempre que temos uma onda de calor, nós temos um excesso de mortalidade. E os grupos etários mais afetados, claro que são os grupos mais envelhecidos, não é? E as crianças. Não é? E quer dizer que se nós temos uma projeção de ondas de calor de uma ordem de magnitude a mais para o final do século, o que estamos a falar é de uma incidência de doenças cardiorrespiratórias, cardiovasculares, golpes de calor, desidratação, muitíssimo mais acentuado. Quer dizer que as pessoas, digamos, na sua vida normal, terão que alterar a sua vida normal para poder viver neste conjunto de, digamos, de fenomenologia meteorológica do futuro. Não é? Quando nós falamos da seca, nós aí estamos a falar de déficit de precipitação. Quer dizer que as pessoas que vivem em zonas em que têm escassez de água, não é? Vamos ter que ter, obviamente, se nós não aumentarmos a eficiência da distribuição da água, se nós não tivermos medidas muito fortes do que é a promoção da utilização de uma água mais escassa, vamos ter sempre recorrentemente abastecimento público através de caminhões cisternas, não é? Vamos ter as pessoas a não conseguir viver da agricultura porque não existe água para esse tipo de agricultura que está, digamos, em desenvolvimento em Portugal. Vamos ter indústrias com problemas de água e também temos um problema depois que tem um impacto direto na produção de energia elétrica. E, claro, tudo isto combinado, não é? E hoje em dia falamos muito, por causa da guerra de segurança alimentar e segurança energética, tudo isto combinado, estamos a falar de um ciclo de realimentação positiva, não é? De ameaças ao que é a segurança alimentar e a segurança energética. Vamos falar um bocadinho sobre os impactos económicos em Portugal. O que é que tem visto nos estudos que tem feito neste sentido? Porque também participa num projeto e lidera um projeto que faz este estudo. O que é que nos pode dizer sobre isso especificamente em Portugal e em que tempo de duração agora é que espera que isso poderá ser sentido? No contexto desse projeto, que é o Roteiro Nacional para a Adaptação, que é promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente, com a participação do Banco de Portugal, da Direção-Geral do Território, da Faculdade de Ciências, existe um objetivo último, digamos assim, que é quantificar os custos económicos das alterações climáticas para Portugal, ou seja, projetar do ponto de vista macroeconómico e de alguns setores de alta vulnerabilidade em Portugal, do fardo económico ligado às alterações climáticas.
O projeto tem cerca de 1 ano e meio, quer dizer que ainda não chegámos lá, quer dizer que ainda não tenho resultados desse projeto para lhe dizer no que concerne os custos económicos. Teremos daqui a 1 ano e meio e espero divulgá-los com muito gosto. Do ponto de vista dos estudos que estão a montante, ou seja, do state of the art, do estado da arte económica de Portugal, os resultados são muitíssimo, digamos, preocupantes. Porquê? Porque já há uns cerca de 10 anos houve um artigo muito importante publicado na PNAS que identificava que o fardo económico para os países do sul da Europa, devido a perdas agrícolas, perdas de produção energética ligadas à hidroelétrica e perdas de produtividade laboral, porque não se fala, há bocado estávamos a falar de ondas de calor, estávamos a falar, nós temos projeções muitíssimo nefastas de perdas de produtividade laboral que têm impactos económicos diretos no tecido, digamos, obviamente empresarial, que no sul da Europa são muitíssimo graves. Esse estudo, que foi um dos primeiros estudos publicados, dava-nos um impacto médio anual, a cerca de meio do século, de cerca de perda do PIB de 2%. 2,5%, dependia dos países do sul da Europa. Muito recentemente, não sei se se lembra, há cerca de 2 anos, saiu um ano e meio, saiu um estudo já muitíssimo mais criterioso, não é? Mais robusto, da Swiss Re, não é? Que é uma empresa digamos, de seguros, de seguradoras, ou seja, que pretende preparar-se para o que é a realidade das alterações climáticas no contexto global, e fez um estudo para Portugal também, em que já cifrava estas perdas económicas em cerca de 6% ao ano, a meio do século para Portugal, de acordo com o pior cenário. Ou seja, nós estamos a falar, se nós quisermos olhar bem para estes números, nós estamos a falar de uma crise perpétua, não é? Anualmente, se não nos adaptarmos e se não mitigarmos a sociedade e para esta problemática. Claro que estes estudos são sem adaptação e mitigação. E aqui eu colocaria a ênfase nas nossas necessidades enquanto sociedade para enfrentar este problema. Eu não quero colocar só o problema, digamos, como os impactos inexoráveis e para os quais não temos nada que fazer. Não, temos muitíssimo que fazer. Primeiro, em termos de mitigação, e estamos a falar de redução de emissões de gases de estufa, de todos nós, dos países europeus, do mundo no seu conjunto, obviamente, e depois também da nossa capacidade de adaptação para nos prepararmos para, digamos, para o sinal da alteração climática, que ele vai existir. Agora, ele pode ser muitíssimo mais reduzido do que aquilo que eu estou a dizer. Ok? Eu queria pegar nesse tema da mitigação também, porque obviamente que se fala muito na transição energética, no investimento em energias renováveis. Que boas práticas é que poderiam ser adotadas em Portugal e que papel pode Portugal ter também nessa mesma transição e nesse mesmo comportamento que ajuda a mitigar a situação, não só no país, mas também a nível global? Bom, em Portugal, nós temos, digamos, o nosso mix energético, antes de se falar, digamos, da transição energética, já era de alguma forma favorável, porque tínhamos uma componente importante de hidroelétrica, não é? Que é uma energia renovável. Não é? Depois tivemos investimentos nos últimos 20 anos importantes na eólica, por isso nós conseguimos ter uma percentagem importante de renovável. O que ficou aquém nos últimos 10, 15 anos foi o nosso investimento em solar. Não é? Nós somos um país procurado pelo seu sol, não é? Nós sabemos que temos sol em abundância, somos o país que temos mais sol em conjunto com Malta na Europa e temos um aproveitamento do recurso solar diminuto. Obviamente que nós hoje falamos da transição energética e existem muitos investimentos que estão já a ser promovidos, mas precisamos de acelerar esses investimentos. E temos que ter uma preocupação de ver esse problema de uma maneira mais global. A meu ver, não tem muitíssimo sentido estarmos a dar cabo de ecossistemas, estarmos a destruir ecossistemas ou estarmos a perder certo tipo de terrenos para construir grandes centrais fotovoltaicas. Eu acho que temos que ter aqui uma visão mais de futuro e, para mim, eu sou um grande defensor que nós temos que ter uma implementação do solar em massa nas cidades.
não é? Porque nós temos um conjunto de área de instalação de fotovoltaico nas cidades que é muito importante, e aí é que nós devíamos ter, digamos, a transição, devia alavancar a nossa transição energética. Eu acho que nós temos que investir muito no solar, sem dúvida nenhuma. Claro que nós temos que depois ver a combinação das energias renováveis, porque as energias renováveis têm uma questão de intermitência, não é? Nós só temos sol durante o dia e só temos vento por vezes, não é? E aí a hidroelétrica é muito importante, porque a hidroelétrica permite, é como se fosse uma bateria, não é? Porque nós permite-nos, quando não temos sol e quando não temos eólica, podemos ter as hidroelétricas que em combinação nos podem ajudar a suportar o sistema elétrico. Mas para isso precisamos ter água. E se virmos no seu conjunto o problema, só podemos resolver este problema se virmos no seu conjunto a parte da água disponível para produzir energia, neste caso hidroelétrica, para termos uma boa articulação de todo o sistema elétrico renovável, não é? E isso, em Portugal, é um desafio que temos que, digamos, abraçar, não é? Se posso só concluir que há uma coisa muito importante, que é curioso, que é a eficiência energética, não é? Nós, estes dias, hoje, tivemos as propostas muito recentemente do governo português e hoje tivemos a chancela europeia devido a um programa de eficiência energética e de poupança energética, que é ótimo, não é? Mas infelizmente é mais uma vez uma resposta reativa, é mais uma reação da sociedade. Nós, antes de falarmos digamos, de investimentos de energia renovável, nós devíamos, e já se fala há muito tempo, devíamos falar de eficiência energética, não é? E nós, quando falamos de eficiência energética, é sempre de uma maneira reativa. E a eficiência energética devia estar a montante de tudo isto, não é? Porque a eficiência energética, normalmente, tem custos de investimento muitíssimo menores e, digamos, que tem um tempo de retorno muitíssimo mais acelerado do que muitos dos investimentos novos em novas infraestruturas, digamos assim. Que conselhos é que costuma dar, Pedro, às pessoas que falam consigo sobre as soluções que podemos encontrar? Por exemplo, eu quero ser um agente de mudança relativamente àquilo que é os combustíveis fósseis, quero reduzir a minha pegada também no planeta. Que conselho é que dá aos indivíduos também relativamente àquilo que podem fazer no dia-a-dia para melhorar as hipóteses de haver mais mitigação nas alterações climáticas? Porque eu já às vezes não sei se é ter um carro a gasolina ou um carro elétrico, porque depois também as baterias de lítio podem poluir o planeta. Fala-se muito a nível pessoal. O que é que nós podemos fazer concretamente para ajudar? Muitas coisas. Antes de mais, e vou começar, digamos, por uma visão mais global, nós votamos, não é? Nós vivemos em sociedades democráticas, felizmente, e nós votamos. E quando nós nos preocupamos com a problemática das alterações climáticas, porque ela é de facto preocupante para nós e para as gerações vindouras, nós temos de ter consciência quando votamos se nos apresentam, digamos, respostas a este desafio, não é? Em segundo lugar, eu acho que, do ponto de vista da eficiência com que nos comportamos, é muito importante, seja no que diz respeito à água, seja no que diz respeito à energia. Nós temos de ser consumidores mais, digamos, mais informados, por um lado, obviamente, mas mais responsáveis. Não é? Nós temos muitas formas de reduzir, digamos assim, o nosso consumo tanto de energia, que tem impacto nas emissões de gases de estufa, como de água. Por outro lado, a nossa mobilidade, que também tem impacto direto, como falou, não é? Tem impacto direto nas emissões. Nós temos uma mobilidade em Portugal que é incompreensível, não é? E nós não vemos o problema da mobilidade com a profundidade que deveríamos ter. Repare, as pessoas, por exemplo, eu costumo identificar com um grande problema que nunca se fala nas alterações climáticas em Portugal, é a nossa, digamos, temos um problema estrutural forte que tem a ver com a política de habitação. Nós, com a nossa falta de visão do que é o ordenamento das nossas cidades, nós votamos
as pessoas a viver na periferia da cidade. Como é que nós podemos requerer às pessoas terem mobilidade, modos de mobilidade suave, por exemplo, fala-se, e muito bem, fala-se em bicicletas, fala-se em trotinetes, tudo isso, que eu apoio, mas como é que nós pedimos a pessoas que vivem em Alhos Vedros, não é? Que venham de bicicleta para trabalhar para Lisboa? Nós não podemos fazer isso. Quer dizer que, e estou a dizer Alhos Vedros, como poderia dizer outro subúrbio qualquer de Lisboa. Ora, nós tivemos uma política de habitação em Portugal que tornou imensamente difícil diminuir a pegada de combustíveis fósseis e de emissões no seu todo, devido à comutação, às pessoas virem para o seu trabalho. E porquê? Porque temos os centros com preços exorbitantes do ponto de vista das rendas e da habitação e obrigamos as pessoas a viver na periferia. E depois temos uma oferta de transportes públicos escassíssima, não é? Nós falamos, e até tivemos medidas no sentido certo, de tornar o transporte público menos custoso, não é? Mais barato, mas a oferta de transporte público não melhorou muito. Quer dizer que, do ponto de vista da mobilidade, nós temos aí um grande desafio. E quando nós votamos, também, volto a falar, nós temos aí um papel a fazer. Não é? Nós temos que andar de transportes públicos. O nosso consumo também tem que ser diminuído. Não é? Nós não podemos requerer diminuir as emissões de gases de estufa, uma parte através de uma eficiência no seu consumo, obviamente, mas nós temos que diminuir o consumo. Nós não podemos ser, vegetarianos e dizer que estamos muito preocupados com o ambiente e viajar todos os fins de semana para uma bela cidade e de avião, não é? Não podemos fazer isso, não é? Nós temos que nos deslocar de transportes que sejam, no presente, movidos a energia sustentável, renovável, obviamente, por exemplo. E estamos a ficar sem tempo. Que mensagem gostaria de deixar ao público deste programa que tem seguido com muita atenção esta temática das alterações climáticas e aquilo que nós podemos fazer e devíamos saber relativamente ao impacto que isto vai causar no nosso planeta e na nossa vida a meio do século e no final do século, que têm sido as duas medidas que tenho usado durante esta conversa? Pedro, a grande mensagem que eu queria deixar era que, quando nós olhamos para as tais projeções climáticas, dos tais modelos físico-matemáticos que falámos no início do programa, quando nós olhamos para as realidades projetadas, se nós tivermos uma sociedade que interiorize a necessidade de mitigar, de reduzir as emissões de estufa, o que nós projetamos é muitíssimo diferente. Repare, se nós tivéssemos uma sociedade que de facto cumprisse Paris, ou seja, aquele limiar de 1,5, 2 graus, nós, em vez de estarmos a falar, por exemplo, em Portugal, das tais 10 ondas de calor, estamos a falar em 3 ondas de calor, no final do século, repare. Quer dizer que nós temos que perceber que, eu podia falar aqui também da seca, do sinal tão diferente, dos incêndios em Portugal, que são uma preocupação imensa e para o qual precisamos encarecidamente de um ordenamento do território diferente. Nós podemos falar de muita coisa. Quando nós olhamos para estas projeções no seu todo, dos extremos e dos impactos diretos sobre a população, a nossa economia, são drasticamente diferentes. Quer dizer que, eu não estou a falar do que devíamos ter feito no passado, mas ainda não estou a falar vamos a dos tempo 30 de anos, eu estou a falar do que podemos ter fazer um agora. impacto. Estamos muito a tempo, muito a tempo. Nós, se tivermos uma sociedade que seja, digamos que atinja a neutralidade carbónica em 2050, nós vamos ter um futuro completamente diferente do que se não fizermos nada ou se continuarmos no que se chama o business as usual. Completamente diferente. E não estamos a falar amanhã, não estamos a dizer que temos que hoje fechar a sociedade. Temos de hoje, a partir de hoje não podemos emitir mais nada. Não estamos a falar disso. Nós, no último relatório do IPCC, que é, digamos, o grande relatório de alterações climáticas internacional, baseado em 14 mil artigos, nós temos muitíssimo claros o que é que são as trajetórias do que nos espera se nós tivermos, digamos, uma mitigação na nossa sociedade. E não estamos a falar hoje, estamos a falar nos próximos anos. Pedro, foi um prazer ter a oportunidade de recolher dados, impressões importantes. Obrigado por ter partilhado o seu conhecimento. Muito gosto. Foi um prazer e nós aqui, nesta série de programas, temos tido a oportunidade de falar com grandes especialistas nesta matéria e, mais uma vez, no que diz respeito a Portugal, acho que ficámos mais elucidados relativamente àquilo que é o panorama atual
e relativamente também àquilo que todos podemos fazer como cidadãos para ajudar a mitigar o impacto das alterações climáticas no futuro. Fica aqui mais um programa do Mês da Ciência e Educação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Iremos regressar dentro em breve para mais uma grande entrevista com mais um craque desta temática tão importante para a nossa sociedade.